Hoje eu gostaria de falar de uma fé humilde, uma mulher que tem uma fé humilde, e quem tem uma fé humilde, ela consegue tocar no coração de Deus. Eu não sei como é que é a situação de cada mãe aqui, né? Eu posso falar da minha própria mãe, que por muitas vezes, como essa mãe aqui, ela entrou em apuros. E nós vamos estudar rapidamente essa história da mulher cananeia, e nós não vamos chamar ela de mulher cananeia, porque a Bíblia, na verdade, está dizendo aqui que ela é uma mãe. Nós cantamos, e eu pude ouvir os irmãos aqui nesta noite cantando conosco, e eu via que eles estavam cantando mesmo, eu podia ouvir esse som que vinha do coração, naquela música, Eu Sou um Milagre. Então, eu digo para você que essa menina aqui, a filha dessa mulher, como nós cantamos hoje, ela podia gritar em alto bom som, lá no país que ela morava, eu sou um milagre. E realmente, aquela menina, depois de curada, ela foi um milagre. Só que antes dela ser curada, ela realmente trouxe muita tristeza. Ela trouxe angústia, ela trouxe dor, ela trouxe assim para a família dela um pranto que parece que não acaba mais. Vamos no nosso texto aqui, não é? Aqui no capítulo 15, no versículo 22, diz que uma mulher cananeia saiu daquelas cercanias e clamou dizendo, Senhor, falando para Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. O que você tem aqui? Então pense bem, meu irmão, meu amigo, ô mãe, o que nós temos aqui? Nós temos uma mãe em apuros. Você imagine que o fato de ser mãe já não é fácil. Só o fato de ser mãe já é difícil, porque a mãe, ela não tem vida própria, vamos falar a verdade, porque o filho está pedindo, o filho está chorando, acontece alguma coisa, ou seja, ela não tem mais tempo para ela. Ela se levanta, ela tem que fazer o café, e aí tem que arrumar as crianças para a escola, e depois que coloca as crianças para ir para a escola, tem que limpar a casa. Muitas das mães, coitadas, têm que acordar muito cedo, por quê? Porque além de limpar a casa, elas têm que ir para o trabalho, e quando ela chega do trabalho, ela não vai para casa, geralmente vai para a escola, pega uma criança, ou vai fazer alguma coisa, passa no mercado, chega em casa, começa a trabalhar de novo, e quando vai dormir de noite, às vezes uma criança está doente, grita, mãe, e aí acabou a privacidade. Você é mãe, você sabe disso. O simples fato de ser mãe já é uma luta, já é uma batalha. Agora eu digo para você, imagine se você tem uma filha como a dessa mulher, que a Bíblia diz, terrivelmente endemoniada. Não está falando que ela está endemoniada. Na Bíblia ela está dizendo assim, olha, essa mulher, essa moça, ou essa jovem, podia até ser uma criança, ela está terrivelmente endemoniada. Se uma criança sadia, não adianta, a criança dá trabalho, né? Ela é criança, ela dá trabalho. Um adolescente, uma jovenzinha, dá trabalho. Um rapaz também. Agora, imagine uma criança enferma, uma criança doente, uma criança endemoniada. Então, às vezes, o sonho de uma mãe se transforma num pesadelo. Eu fico pensando nessa mãe. A mãe, ela já começa a sonhar quando a criança está no seu ventre, e fica pensando, quando ela é pequenininha, as pessoas lá falando, ai, que criança linda, e geralmente as crianças são lindas mesmo, né? E aí, vai lá, conversa, nossa, que menino lindo, nossa, que menino inteligente, vai na escola, recebe um prêmiozinho, vai lá para ver a formatura da criança, tem sonho para ele quando ele é criança, tem sonho para essa menina quando essa menina é mocinha, e fala assim, nós vamos fazer uma super festa de 15 anos para ela, quando ela fizer 15 anos, sonho, né? Ou quando vai ficando adulta, eu vou formar minha filha na faculdade, eu não vejo a hora dela casar e vestir de noiva e entrar na igreja. Bom, isso são sonhos, e de repente, meus irmãos, o que tem? Vira pesadelo, né? O sonho vira pesadelo.
É como quando eu vi uma música do Bartimeu uma vez, é um cantor de Bauru que cantava, e um percalço aí. O sonho acabou porque teve algum problema? Não. Essa história ensina para nós que não só as mães em apuros, mas todo pai em apuro, toda avó em apuro, pode olhar para a palavra de Deus e criar dentro do seu coração uma esperança, se ela tiver uma fé humilde. Então Deus, Ele tem como resolver cada problema. Olha, o inimigo, de fato, né, ele tem colocado muitas mães em apuros. Ele é prático disso aí. Ele tem recurso. Você, mãe, você tem que entender que o diabo ele tem recursos e ele usa cada um dos recursos para tentar colocar você e sua família em apuro. Não, mas eu não tenho ninguém endemoniado em casa. Não, não precisa ser demônio. Veja, se o pai e a mãe têm o costume de brigar perto do filho e da filha, o que vai acontecer? Essa criança, ela cresce com trauma. Alguma coisa. Um pai ou uma mãe que abandona uma casa, um lar, cria uma tristeza muito grande, uma revolta muito grande nos filhos. Ele já cresce com aquele trauma de revolta. Se você pensar, né, que seu filho está lá, você educa ele, e de repente, na escola, o inimigo coloca uma má companhia para ele. Você não colocou, mas o inimigo colocou. E quando você vê, seu filho está com um costume estranho, está com uma conversa estranha, está com uma prática estranha. Mas não só isso, né? Hoje, as nossas crianças, principalmente os nossos adolescentes e jovens, eles têm sido tomados pelo mal da internet, o mal do celular, e eles estão ficando cegos. Eles estão sendo ensinados pelo celular, não pelo pai e pela mãe. É por isso que as coisas estão tudo da pá virada. Você vê cada conversa, coisa horrível na escola, ou fora dela, ou mesmo em casa. O que está acontecendo? Mas você já parou para pensar o que o seu filho tem visto quando ele abre o celular? Você sabia que o celular é o meio do inimigo, Satanás, entrar dentro da sua família e destruir a sua família? Você tem consciência que ele está querendo destruir o seu filho ou a sua filha com o celular, colocando práticas erradas, imorais, confundindo a cabeça de uma moça, dizendo que ela não é moça, confundindo a cabeça de um rapaz, dizendo que ele não é um rapaz? Você sabia que isso é muito fácil de acontecer no celular? Então, querendo você ou não, ou eu, nós temos um inimigo. O inimigo é o diabo, é Satanás. E ele tem os recursos dele para nos atacar. Então, meus irmãos, essa pobre mãe, veja no versículo 22, ela está sozinha. Agora, mãe, deixa eu dizer uma coisa para você, mãe. Eu não sei, né? Pode ser que você não vai encontrar a ajuda de ninguém. Deixa eu dizer, olha para essa mãe da Bíblia, ela já tem um problema em casa. Qual que é o problema? A filha está com demônio. O marido está junto dela, a Bíblia diz que não. E tem algum parente junto com ela? A Bíblia diz que não. Ela está completamente sozinha. Então, uma pessoa sozinha pode dizer, ninguém me ajuda, né? Calma. Olha só, ela está sozinha, né? Nem a filha dela que está com demônio vai junto. Vamos pensar que você fala assim, menina, você tem que ir para a igreja, rapaz, você tem que ir para a igreja. Não vou. Vá você, venha você. Sabe por quê? Porque essa mãe, ela não tinha um marido, ela não tinha um pai, ela não tinha uma mãe, não tinha ninguém para acompanhar ela, nem a filha endemoniada quis ir. Mas ela foi. Por isso que eu estou dizendo que é uma fé humilde. Uma fé humilde. Às vezes, a mãe em apuros sofre sozinha, como eu disse, dentro, fora de casa, para sustentar filho, a família não entende, ainda xinga, tal. A gente vai ver como isso acontece. E na própria Bíblia, quer ver só, né? Olha, Deus tem um jeito de te ajudar. Então, mãe, Deus, Ele quer te ajudar. Ele conhece a tua aflição e Ele dá oportunidade para as mães ter um socorro.
Como assim, pastor? Deus está vendo. Você acha que Deus não está vendo que você sofre? E um dos motivos que Deus está vendo é que você sempre encontra pessoas que lá, talvez você nem dá muito assim valor, mas essa pessoa te fala assim: vamos para a igreja. Olha, eu tenho uma mensagem da palavra de Deus para você. Veja essa parte aqui. Deus, Ele dá oportunidades de mães sofredoras se aproximarem dEle. Eu vou repetir. Deus, Ele dá oportunidade para mães sofredoras se aproximar dEle. Olha aqui, você sabia que essa mulher vivia em outro país? Que não era o mesmo país que Jesus morava? E o que Jesus estava fazendo lá? Pois é, brigaram com Jesus lá na Galiléia, na Judéia, e ele, para ter um pouco de paz, ele foi para outro país. Então Deus, sabendo que aquela mulher precisava, levou Jesus lá onde ela morava. E olha o agravante, no livro de Marcos diz que Jesus chegou nessa casa e disse assim: eu não quero ser incomodado por ninguém. Marcos capítulo 7. Jesus disse isso. Não é para contar para ninguém que eu estou aqui. E digo para você, ela achou Jesus. Jesus foi lá onde ela estava. Sabe por quê? Porque Deus sempre coloca Cristo na sua frente. Ele sempre vai fazer isso. A mãe cananeia aproveitou a oportunidade. O livro de Lucas diz que ela entrou naquela casa, se jogou nos pés de Jesus. Aqui no livro de Mateus a mesma coisa, saiu gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos aqui no capítulo 15, versículo 22, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu quero contar uma coisa aqui para você, que essa mãe, ela não se engana. Não tente enganar a si mesma, ou pai, não tente enganar a si mesmo quando um filho está com problemas. Não minta para você, porque Deus, Ele não quer isso. Ela chega em Jesus e conta qual é o problema para Jesus. Qual que é o... Olha, não se autoflagele. Minha vida acabou. Não faça isso com você. Em nome de Jesus, não faça isso com você. Sabe? Aí o filho olha para você e vai dizer assim: a culpa é sua, mãe. Não acredite nisso. Você está ali para resolver o problema dele. Em nome de Jesus. Porque aí a mãe começa a entrar em depressão, começa a desistir do próprio filho ou da própria filha, não vai resolver o problema. Por isso, seja uma grande mulher, seja um grande homem, seja um pai maravilhoso, seja uma mãe maravilhosa. E pais maravilhosos sabem o defeito dos seus filhos. Para você mesmo, você não pode esconder. Versículo 23. Você consegue colocar na tela aqui para mim, para todo mundo ver o que está escrito no versículo 23, né? Então aqui no versículo 23 vai estar escrito que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, né? No versículo, ele não lhe respondeu palavra. Pode deixar aí, né? Pode deixar aí, né? É Jesus que não respondeu. Você está pronto para você fazer um pedido para Deus e não ter resposta de Deus de imediato? Segunda coisa, a igreja, porque aqui está dizendo, os discípulos chegando a ele rogaram-lhe, despede-a, né? Não é isso que está escrito no versículo 24? Manda ela embora, porque ela está nos incomodando. Aí uma família vem para a igreja, clama: pastor, ora pelo meu filho, ele está terrivelmente endemoniado, e eu como pastor, os irmãos da igreja dizem: vai ter um demônio aqui dentro, né? Então, Senhor, manda essa família embora. É assim, muitas vezes isso acontece, porque os irmãos da igreja que precisam apoiar com oração, estender a mão, fica criticando,
humilhando, falando, mas o pai que é culpado, mas é a mãe que é culpada, esse menino ou essa menina, que ajuda esse pai e essa mãe vai ter? Olha o que a igreja está fazendo com essa mulher cananeia. Senhor, manda ela embora. Não é isso que está escrito? Despede-a, que ela está gritando, que ela está nos incomodando. Olha, já tinha recebido o silêncio de Deus. Agora, isso aí, como diz nosso irmão Zeca, né, Zeca? É para acabar. A igreja não me ajudou. Continuo. Terceiro obstáculo. Jesus olha para ela e diz: minha filha, não é certo eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não fui enviado senão à casa de Israel. Sabe o que isso significa? Que Jesus está dizendo: eu tenho prioridades e você está em segundo lugar. O que nós aprendemos com isso? Né? Nós aprendemos muita coisa com isso. Aprendemos que essa mulher, ela tem coisa que ela não pode fazer. Por exemplo, coloque lá, né, na perseverança da mãe cananeia. Tem coisa que ela não pode fazer, tá bom? O que essa mãe, ela não pode fazer, né? Ela não pode dar um novo coração para a filha dela. Ela pode? Não pode. Ela pode até ensinar o caminho da verdade, mas ela não pode obrigar o filho a seguir o caminho da verdade. Ela não pode. Ela pode ensinar os filhos a amar a Deus, mas ela não pode obrigar os filhos a amarem a Deus. Eu vou falar de Jesus para você, minha filha. Eu não quero ouvir, eu já disse para a senhora que eu não quero ouvir. E você, mãe, tem que entender o seguinte: ela pode tapar os ouvidos dela para ouvir você falar de Jesus, mas ela não pode tapar a sua boca para você clamar em nome de Jesus por ela. Então, veja só, ela vai perseverar. Jesus não responde, ela continua clamando. A igreja é insensível, a igreja não compreende, critica, ela continua clamando. Jesus disse que o seu caso não é prioridade, que tem coisa mais importante, ela continua clamando. Até tem uma pergunta aqui, eu queria que você respondesse para você mesmo, né? O que nós fazemos quando nós não temos uma resposta de Deus? O que nós fazemos? Pastor, o senhor fica lá na igreja falando para pedir para Deus. Eu estou pedindo pelo meu filho, pela minha filha. O meu filho está enfiado nas drogas até o pescoço, eu não estou ouvindo Deus falar nada, Deus não está fazendo nada. Não se engane, não se engane. Pastor, eu não estou conseguindo o apoio da igreja. Isso pode acontecer, mas não se engane. Eu vejo Deus ajudando todo mundo. Pastor, Deus ajudou minha vizinha, Deus ajudou o irmão lá da igreja, Deus ajuda a nos aproximar mais, nos faz amar mais os filhos ainda, o silêncio de Deus. Quantas esposas oraram pela conversão dos seus maridos, que levou anos? Quantos maridos oraram pela conversão da esposa? Isso às vezes leva anos. Olha, eu tive um testemunho nessa semana, né, de uma mãe que ela clamava muito por 3 filhos que ainda não eram convertidos, por outros que não eram também, mas por aqueles 3 ela clamava mais, e eu participei do velório dessa mãe, e os três que davam mais trabalho, se converteram. Uma prova poderosa de que Ele nos ajuda. A fé humilde move o coração de Deus. Vamos voltar para o capítulo 15. Capítulo 15, ele não respondeu palavra no versículo 23. No versículo 24, ele fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Olha o versículo 25.
Será que a gente consegue colocar na tela o versículo 25? Eu acho muito lindo esse versículo. Por quê? Porque se fosse muitos de nós, talvez até eu, na incredulidade, eu olharia e diria assim: fui enganado. Me disseram que esse Jesus ajudava, fui enganado. Ou a mãe podia dizer: eu fui enganada, eu vou voltar embora, esse homem nem gosta da nossa gente. Mas olha o que está escrito no versículo 25, está escrito: então ela se chegou e adorou-o. Ela se aproximou ainda mais de Jesus, quando Jesus não quis ouvir, ou quando Jesus falou que ela não era aquela prioridade. Então ela correu lá e ela adora Jesus. Quando você tem um problema, você fica de mal de Deus, ou seu coração é capaz de adorar Ele ainda mais? Ainda mais. Olha, a fé humilde move o coração de Deus. Versículo 26. Jesus respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, Senhor, até os cachorrinhos têm direito de comer um pouquinho da migalha. Se o Senhor tiver uma migalha para mim, Senhor, da sua bênção. Olha, uma migalha de Deus é tanta coisa. E a gente fica pegando migalha do mundo aí, essa coisa imunda do mundo. Uma migalha de Deus seria, olha, chuva de bênçãos, gotas benditas teremos, uma gota de bênção de Deus. Que poder há numa gota de bênção de Deus. Ela entendeu, disse: Senhor, eu preciso só de um farelinho que cair aqui, Senhor, é suficiente para transformar a vida da minha filha e a minha família. Irmãos, essa fé humilde, ela move o coração de Deus. Diante das negativas, ela adora, e a sua adoração é profunda, né? Tem aqui uma fé humilde, muito humilde. Então, tem uma outra coisa aqui, muito importante para nós: não é o seu desespero, não são as suas lágrimas que move o coração de Deus, é a fé. A Agar estava chorando, pegou o moleque que ia morrer, colocou lá longe, e foi gritar, chorar lá debaixo da árvore: vamos morrer de fome nesse deserto. Aí aparece um anjo e diz assim: Agar, Deus ouviu a voz do menino. Mas Deus podia dizer: ouviu as lágrimas. Não. Só você ficar chorando não vai resolver nada, não. Você ficar lá aos prantos não vai resolver nada, não. Acredite nisso. Você pode se descabelar. Olha, não é o desespero de um pai ou de uma mãe que vai trazer o socorro de Deus. O que traz o socorro de Deus é uma fé verdadeira, uma fé humilde. O que move o nosso coração, o coração de Deus, é a nossa fé. Coloque isso na sua cabeça. Como é que Deus vai se mover? Quando você crê nele. E quando você crê nele, você vai ter paciência para esperar o não de Deus, que não é naquele momento. Quando você tem fé humilde, você vai ter paciência se a igreja não querer te ajudar, ou se a tua família não quiser te ajudar, se ninguém quiser te ajudar, você vai ter paciência. Se você tiver uma fé humilde, você vai ver outras pessoas recebendo bênção, você não ainda, e você vai dizer: a minha, quando chegar, eu sei que será maravilhosa. Enquanto não chega, eu te adoro, meu Deus. Eu te adoro, ó Cristo.
Eu te adoro, ó Senhor Jesus. Então, você está pronto para isso? Mãe, a senhora está pronta para entender que não adianta ficar chorando se tem um problema? Ah, as pessoas se comovem, as pessoas, Deus não. Eu estou chorando tanto, Deus não. Deus não se move com lágrimas. O que move o coração de Deus é a fé. É a fé. Olha o que Jesus vai dizer, no capítulo 15 e no versículo 28. Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja. Grande é a tua fé. Que lindo, né? A fé daquela mulher moveu os céus. A fé daquela mulher moveu o coração de Deus, o coração de Jesus. Grande é a tua fé. Seja feito o que você deseja. O que ela queria? Que a filha fosse curada. Ela queria a cura da sua filha. E aqui, meus irmãos, no capítulo 15, versículo 28, lá no fim diz: e desde aquela hora, a sua filha, ela ficou curada, ela ficou sã. Desde aquela hora, então, a filha dela estava lá, meus irmãos, curada, abençoada. Olha, no livro de Marcos, no capítulo 7, é importante a gente ir lá. Você tem a sua Bíblia, vá lá, né? Marcos, capítulo 7, né? No versículo 29. Disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha ido embora. Por que é importante ler essa passagem? Porque isso não se encontra no livro de Mateus, mas se encontra no livro de Lucas. Ela foi para casa, e quando ela chega em casa, ela vai no quarto. Geralmente a menina estava descabelada, se unhando, toda se mordendo, gritando. Já pensou se ela fosse que nem aquele menino endemoniado que se jogava no fogo, se jogava na água? Não sei. O certo é que ela chegou na casa dela, abriu o quarto. Quando ela abriu o quarto, lá estava a menina, em paz. Você gostaria de abrir a porta da sua casa e ver os seus filhos em paz? Ela conseguiu. Como, pastor? Uma fé humilde. Confiou totalmente no Senhor Jesus, ademais de todos os obstáculos que ela teve. A última cena da história é a mãe cananeia voltando para casa. E quando ela volta para casa, a casa está em paz. Por que a casa está em paz? Porque a filha está em paz. Em Cristo, nós conseguimos o socorro que nós precisamos. A mãe cananeia, ela estava em apuros. E Jesus a socorreu. Tem uma promessa aqui. Vou ler essa promessa de Deus para vocês. Pode mudar, né? A promessa é essa aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa de Deus, e eu confio nessa promessa. Agora, pode ser que você não é uma mãe em apuros, bendito seja o seu lar. Mas pode ser que você conhece uma mãe em apuros. Então, de qualquer forma, essa mensagem, ela pode ser muito útil na sua vida, para você poder olhar e dizer: eu conheço na Bíblia uma mãe que estava em apuros, mas ela teve uma fé humilde em Jesus Cristo, e ela conseguiu paz para sua casa.
ela conseguiu paz para sua filha. Jesus curou aquela enfermidade. Imagine isso, meus irmãos.